Fala, minha fera! Estamos aqui chegando na reta final da nossa preparação do nosso mini curso pro Enem, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um evento muito importante da história do Brasil, que é a Era Vargas. E aqui, a gente vai estar aqui falando do período de 1930 a 1945, né? Porque, como a gente sabe, o Vargas volta posteriormente ao poder, mas não vai ser aqui agora o nosso foco, tá? A gente vai falar especificamente das três fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Então, vem com a gente. Então, pessoal, o Vargas ele chega ao poder em 1930, tá? Após o golpe de 30 ou Revolução de 30. Isso aí é um debate histórico muito profundo que a gente não vai entrar aqui agora, tá? Mas o Vargas ele promove uma série de mudanças. E aí a gente precisa olhar para aquilo que a gente chamava de Primeira República, né, que era justamente a República Oligárquica no Brasil. Como a gente sabe, é um período em que as oligarquias rurais, ou seja, os poderes rurais, eles têm muito poder no Brasil, tem muita autonomia no Brasil após o nascimento da República. Contudo, o Vargas ele vem, né, quando ele chega ao poder, justamente para tentar promover uma alteração nessa ordem, né? E tá aí a grande diferença, a grande quebra de paradigmas que o Vargas vai promover. Essa mudança, né, da ordem oligárquica na forma de governar o Brasil, entre várias e outras mudanças que ele também promoveu. Inicialmente a gente tem o governo provisório, né, que inicia-se ali em 1930, após, como eu falei, o golpe de 30, né, que foi dado após uma quebra, né, após a ruptura na política do café com leite, que vinha se desenhando desde o início da República Brasileira, onde São Paulo e Minas Gerais se alternavam na indicação aos presidentes. Então, com essa quebra da República do Café com Leite e uma série de desdobramentos, o Vargas ele vai lançar a sua candidatura à Aliança Liberal em contrapartida à candidatura do Júlio Prestes, que era apoiado pelo atual presidente Washington Luiz. Com isso, após a derrota e uma série também de manifestações contrárias e a favor, a gente tem também nesse meio tempo o assassinato do vice do Getúlio Vargas, o João Pessoa, tá? E isso aí vai causar uma comoção nacional e vai receber, né, vai dar a prerrogativa para que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, apoiassem o Getúlio Vargas e colocassem ele lá no poder. Vai ser dessa forma que então que se inicia o governo provisório, em que o Vargas, pessoal, como grande destaque desse momento, é a não promulgação de uma Constituição, né? A Constituição fica descartada naquele momento e o Vargas passa a governar por decretos-leis. E isso aí causou uma série de críticas à postura do Getúlio Vargas, até porque ele não convocou novas eleições nem nada semelhante. Diante disso, a gente tem um evento muito importante, que é a Revolução Constitucionalista, um evento muito importante para os paulistas, que acontece lá em 1932, onde como principal motivo, onde como principal causa e justificativa para aquele evento estava a defesa de uma Constituição para o Brasil, né? Visto que o Vargas naquela altura ainda governava por decretos-leis e, claro, São Paulo tinha perdido muita força política com a chegada do Vargas ao poder. Então os paulistas, os cafeicultores paulistas, a oligarquia paulista nunca foi muito favorável a essa chegada do Getúlio Vargas ao poder. Dessa forma que vai se iniciar um confronto civil, um confronto militar entre os cafeicultores paulistas, entre a oligarquia paulista de uma forma geral, não só os cafeicultores, mas a elite política de São Paulo de uma forma geral e as tropas do Getúlio Vargas. Nesse confronto, o Getúlio Vargas sai vencedor, né? Por mais que tenha sido um evento danoso para o governo, mas ele consegue a vitória militar que ele precisava naquele momento. Todavia, é bom que se diga que mesmo os paulistas sendo derrotados, a principal
defesa deles, que era justamente a promulgação de uma Constituição, eles conseguem isso, porque o Vargas, pouco tempo depois, vai chamar uma Constituição em 1934, né, iniciando aí sim a fase constitucional do governo Vargas. Bom, nessa Constituição, pessoal, a grande defesa e a grande novidade é uma tentativa de estender a cidadania. Inclusive o Enem já trabalhou essa Constituição baseada justamente nisso, o Enem de 2018, inclusive, onde ele vai colocar uma questão justamente pensando nessa Constituição como uma proposta de estender a cidadania para os brasileiros. Uma forma de verificar isso é o voto feminino, que foi discutido, vinha sendo defendido no Brasil, no mundo todo, né, no sufrágio, a ideia do sufrágio universal. A pressão que diversos setores da sociedade faziam buscando implementar o voto feminino na sociedade brasileira e que foi reafirmado nos anos 1930, chegando finalmente as mulheres a terem o direito de votar e de serem votadas. Outra novidade que a gente tem nessa Constituição vai ser a promulgação das leis trabalhistas, né, que vão começar a serem desenhadas. A gente tem também a criação do Ministério do Trabalho, a criação da Justiça Eleitoral, e essas leis trabalhistas que vão ser a grande pauta do governo Vargas, que faz com que ele tenha toda essa memória afetiva até os dias de hoje, né? Muito se fala do Getúlio Vargas como o pai dos pobres, e muito por conta dessas leis trabalhistas que fazem a defesa do trabalhador naquele momento pela primeira vez. Na história, o trabalhador ele tem uma lei, uma pauta própria para sua defesa. Essas leis trabalhistas, pessoal, a gente tinha a jornada de trabalho passava a ser fixada, né? Descanso semanal, ou as férias remuneradas, entre outras questões que vão começar a serem discutidas, 13º, enfim, abono salarial, seguro-desemprego, tudo isso que vai começar a ser implementado nos debates a partir das leis trabalhistas, certo? Uma defesa, uma criação muito importante que foi, de fato, conquistada pelos trabalhadores. É sempre bom que se diga que isso não é dado de presente aos trabalhadores. O movimento sindical, o movimento operário, desde a Coluna Prestes, que se iniciou no início da República Brasileira, já vinha cobrando isso, vinha lutando por isso por meio de greves, né? A gente tem as greves de São Paulo, todos esses movimentos que fizeram com que os trabalhadores fizessem pressão nesse governo de Vargas para que fosse implementado isso. Nesse momento você tem duas forças políticas que vão começar a surgir, né, e ganhar notoriedade no Brasil. A ANL, a Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, a Ação Integralista Brasileira, né, dois grupos bem diferentes que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles agora. A ANL tem origem, na verdade, no movimento da Coluna Prestes, né, um movimento de esquerda, um movimento comunista, que defendia a implementação de um governo comunista no Brasil, uma revolução socialista liderada pelo Luiz Carlos Prestes, tá? É claro que esse movimento ele vai ter desdobramentos muito interessantes, como por exemplo a criação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que vai surgir também nesse momento, por mais que depois seja colocado na ilegalidade, mas tem a origem nesse momento. Então essa ANL ela vai cada vez mais ganhando força, ganhando adeptos, e vai começar, pessoal, num período pós-Revolução Russa, querer trazer esse ideário russo, esse ideário revolucionário russo para o Brasil. É daí que vai surgir a tentativa de golpe, ou revolução, no caso, em 1935, né, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Esse movimento ficou pejorativamente conhecido como Intentona Comunista, né, porque na verdade ele nunca conseguiu acontecer de fato, né, não teve êxito. Os líderes foram presos, né, o exército ficou ao lado do Getúlio Vargas, os comunistas foram presos ou mortos, né, inclusive tem um evento nesse momento aí da Olga Benária, que foi enviada, né, mandada para a morte nos campos de concentração pelo Getúlio Vargas. Então vai ser nesse momento que a ANL vai ser extinta, né? O PCB continua, mas de outra forma, com outros líderes.
Por outro lado, a gente tem também os integralistas, que era um grupo fascista, né, que vai crescer no Brasil. E aí eu convido vocês a assistirem a live que está no perfil, no meu perfil, no Prof. J. Matheus, com o professor Márcio Moraes, né, que fala justamente um pouquinho, dá uma verdadeira aula, na verdade, sobre os integralistas no Brasil nesse período aí, desde o seu surgimento até seu desdobramento em tempos posteriores, tá? Mas os integralistas, pessoal, eles eram um grupo contrário, obviamente, aos comunistas, se colocavam também contrários ao capitalismo, defendendo eles, segundo eles, um neoliberalismo radical, tá? E claro, a defesa da pátria, a defesa da família, liderados pelo Plínio Salgado, que chegou inclusive a ser candidato a presidente no Brasil, tá? Os integralistas inclusive têm repercussões até os dias de hoje, né? O movimento integralista, ele vez ou outra aparece nas manchetes de jornal. Um movimento que parecia ter uma simpatia com o Getúlio Vargas, tá? Mas que, assim como a ANL, também vai ser colocada na ilegalidade posteriormente, vai ser fechada. Inclusive o Plínio Salgado foi perseguido duramente. E aí, pessoal, para concluir o governo constitucional, você tem o fim do governo constitucional, né, que estava acabando o mandato do Getúlio Vargas em 1937, mas o Vargas, preocupado em não deixar aquele setor livre, né, a presidência livre para outra pessoa ocupar, em meio às campanhas eleitorais, onde o Vargas não poderia ser candidato, tá? Ele vai lançar o Plano Göring, que era, segundo ele, a tentativa de um golpe comunista por meio dos comunistas liderados, enviados pela União Soviética. Então, segundo o Getúlio Vargas, não faria sentido ele deixar o poder, porque deixaria essa lacuna de poder que seria ocupada pelos comunistas. Então, defendendo isso, argumentando isso, o Vargas vai permanecer no poder, vai dar o golpe dentro do golpe e vai lançar o Estado Novo em 1967. Essa fase do Estado Novo, que vai até 1945, é a fase que, de todas as formas, não tem como negar que é uma fase ditatorial, né? O Vargas ele fica mais tempo no poder, sem ser eleito, tá? E uma fase claramente autoritária, uma censura muito forte, né? Você tem, por exemplo, a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era uma espécie de filtro, né, que não deixava que nada fosse publicado sem passar por esse sistema, né? O DIP, inclusive, vai continuar em seu funcionamento mesmo após o fim do Getúlio Vargas. Na ditadura militar, por exemplo, o DIP continua a todo vapor, tá? Então, a censura era uma marca registrada desse governo do Vargas, né? A ideia de criar uma defesa nacional, né, um patriotismo nacional, aquela ideia de adoração ao líder, né? O Vargas trabalhava muito bem a sua imagem nesse momento, né? Então tudo isso foi muito bem feito, claro, negativamente pelo Vargas, né? O que foi ruim para a sociedade brasileira naquele momento, mas foi muito bom e muito bem feito pelo governo do Vargas nessas medidas autoritárias. Outro evento muito importante dessa fase do Estado Novo é a participação do Brasil na Segunda Guerra, né? Que vez ou outra os livros de história do ensino médio acabam dando mais até notoriedade do que necessariamente precisavam. Mas é um evento que ficou registrado nesses livros didáticos, né, onde o Brasil envia uma tropa não muito grande para a Itália para proteger, para fazer a defesa, para se juntar aos governos de Estados Unidos, de Inglaterra, na luta na Segunda Guerra Mundial. O que era contraditório, porque vejam, o Brasil era um governo ditatorial, lutando naquele momento ao lado das democracias, contra as ditaduras do Hitler e do Mussolini. Foi algo muito criticado também. Vale lembrar que esse aqui era o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, né, que foi a força responsável por lutar lá, somente na Batalha de Monte Castelo, né, que é a batalha mais famosa do Exército Brasileiro, que até hoje tem uma memória afetiva muito grande disso.
Bom, pessoal, então assim, mais uma vez um vídeo para a gente tentar comentar de forma geral, fazer uma análise, pontuar aquilo que você precisa revisar, dar uma olhada nesses pontos que a gente falou, dar uma olhada no fim da transição do governo do Vargas para o governo do Eurico Gaspar Dutra. Sempre muito bom essa fase que os livros didáticos chamam de governos populistas no Brasil, né? Esse fenômeno populista que vai começar a surgir também no Brasil nesse momento. Então é isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal, vai lá no Instagram, dá uma olhada, entra no grupo Telegram, tá chegando a hora e é isso, a gente tá junto e vamos até a vitória, beleza? Grande abraço, pessoal.